Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. E você já pôde observar na nossa parte introdutória que nós pertencemos à linha do pré-tribulacionismo, ou seja, cremos que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Mostramos alguns fatores que nos levam a este ponto. O primeiro grande julgamento da história, como você pôde observar, aconteceu por ocasião do dilúvio, mas antes que o dilúvio se abatesse sobre aquela geração, num julgamento porque o mundo havia se corrompido, Deus permitiu que Noé e sua família entrassem na arca. O segundo grande julgamento, como nós vimos na destruição de Sodoma, Deus permitiu que Ló, ele saísse de dentro da cidade antes que ela fosse destruída. Da mesma forma, este terceiro e último julgamento da história que se avizinha, se prende realmente ao fato de que o Senhor vai tirar da terra o seu povo antes que venha a grande tribulação. Verificamos que a igreja não pode estar aqui durante a grande tribulação. Por quê? Primeiro que não pode existir grande tribulação sem a presença do anticristo. E para o anticristo se manifestar, é preciso que a igreja, primeiramente, ela seja retirada aqui da terra. Então, nós observamos que a igreja, ela tem que ser retirada antes da grande tribulação. São fatores que a corrente dos teólogos, a maioria dos teólogos, eles admitem perfeitamente este quadro. E nós também podemos observar que na nossa parte introdutória mostramos que o homem perdeu três coisas que Deus lhe deu lá no Éden. Ele deu a vida física, a vida espiritual e deu a propriedade. E logo que o homem perdeu isso, Deus começou a trabalhar para trazer de volta justamente aquilo que o homem havia perdido. E nós podemos observar, dentro desse parâmetro, dentro desse quadro, justamente que assim que o homem, ele caiu, Deus começou a trabalhar no plano da redenção para trazer de volta aquilo que o homem havia perdido. E o primeiro elemento a ser resgatado foi justamente a vida espiritual, lá no Calvário, há 2000 anos atrás. A partir daquele momento, a vida espiritual do ser humano está sendo trazida de volta, à medida que ele aceita Jesus como Salvador, a sua vida espiritual ela ressuscita no momento em que ele nasce de novo. O resgate da propriedade vai se dar quando? Por ocasião ou seja, o resgate da vida física vai se dar por ocasião do arrebatamento da igreja, quando os túmulos se abrirem e os corpos dos santos ressuscitarem, e num corpo glorificado estaremos para sempre com o Senhor. Resta agora a propriedade. Você se lembra que lá no Éden, Deus deu para o homem e disse para ele dominar as aves do céu, os animais do campo, os peixes do mar, e deu a corregência deste mundo para o homem. E o homem, infelizmente, permitiu que isso caísse nas mãos de Satanás, e ele hoje é o Deus deste século. E o que significa? Que a propriedade ainda está na mão desse poceiro e ela tem que ser resgatada. E quando é que vai se dar o resgate da propriedade? É justamente na ocasião da grande tribulação. A grande tribulação é a luta para tirar daqui o poceiro, resgatar a propriedade e devolvê-la ao seu legítimo dono. Portanto,
os 3 elementos que o homem perdeu, eles vão ser resgatados. E o livro do Apocalipse é o livro que trata justamente do resgate da propriedade. A luta para tirar o poceiro daqui é que se chama de grande tribulação, porque ele não vai querer sair daqui de qualquer forma, de qualquer maneira, de mão beijada. Não, ele vai lutar até as últimas consequências, e o resultado são a grande tribulação, esse período que nós temos aí pela frente. Muito bem, e nós também tivemos a oportunidade de verificar que a ressurreição, ela se divide em 3 partes, né? Tem primeiramente as primícias, depois a grande colheita, a colheita geral, que está em Levíticos capítulo 23, e os rabiscos. Verificamos que por ocasião do arrebatamento, vai ficar aqui na terra uma grande massa de pessoas que estão na igreja, mas que nunca experimentaram o novo nascimento. De maneiras que nós precisamos entender que vai ficar um grupo de crentes aqui na terra que infelizmente vão enfrentar esse período da grande tribulação. Mas a igreja fiel e verdadeira, ela, como já falamos, estará na glória. E nós podemos observar que no momento do arrebatamento, a igreja, quando chega lá em cima, ela se organiza justamente num tribunal que vai julgar o planeta Terra. Naquele nosso segundo quadro que você observou, que a igreja, como agente de Deus aqui na terra, quando termina o seu trabalho aqui na terra, ele vai para aquele terceiro quadro, intitulado O Céu. E neste quadro, intitulado O Céu, é quando a igreja sobe e se organiza lá em cima. Esta visão João teve de alguém sentado no trono central. Logo em volta desse trono estão os 4 seres viventes, que é a liderança que Deus tem aqui na terra, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que compõem esta liderança que o Senhor tem aqui na face da terra. E esses 4 seres viventes estão ali em volta do trono. E mais além estão os 24 tronos, onde se encontra a igreja no seu todo, vestido de linho fino, resplandecente, puro, com coroa na cabeça. E quando João viu aquela multidão, miríades de miríades, milhares de milhares, espalhados ali naquela longitude, ele viu aquilo como se fosse o mar cristalino. E no capítulo 7, o profeta Daniel, no seu livro, versículos 9 e 10, ele vê também esse tribunal, quando o ancião de dia se assenta, assentou-se ali os tronos, que ele vê no plural, e assentou-se o tribunal. Tribunal serve para quê? Para julgar. Então, este mundo vai ser julgado justamente nesta ocasião do período da grande tribulação, que a igreja sobe e lá de cima, ela, obedecendo a determinação divina, ela vem para julgar este planeta. E nós tivemos a oportunidade também de verificar no capítulo 5, quando Jesus está com o livro, com os 7 selos, e ele vai começar a abrir aqueles selos. E nós vamos agora entrar no capítulo 6, onde veremos a abertura dos selos do livro do Apocalipse. E o primeiro selo que você pode observar, no capítulo 6, eu quero que você acompanhe comigo a leitura, nos declara o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muito bem, aqui surge a nossa primeira pergunta: quem é este cavaleiro do cavalo branco? Que significa esse personagem que está vindo aqui com esse arco, com uma coroa, vencendo e para vencer? Existem muitas conjecturas com respeito a este assunto, não é? Alguns comentadores dizem que aqui se trata da figura do anticristo, que vem justamente para dominar este mundo. Outros declaram que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem nesse momento vencendo e para vencer. Então surgem muitas conjecturas com respeito a esse cavaleiro do cavalo branco. Agora, uma coisa eu gostaria de esclarecer para você: as pessoas prendem a sua atenção ao cavaleiro do cavalo branco,
e se esquecem que são 4 cavaleiros. O que muda é a cor do cavalo, e o que muda também é justamente a ação de cada um, mas são 4 cavaleiros. Para que eu possa dizer que o cavaleiro do cavalo branco significa uma pessoa, o outro também tem que ser uma pessoa, ou tem que ser uma ação. Então, nós não podemos, digamos, forçar a interpretação, dizer que um é o anticristo, que o outro significa as forças da natureza, ou significa guerra que está vindo na terra. Ora, se o primeiro é um personagem, o segundo, o terceiro e o quarto também são. E os 4 saem da mesma estrebaria. Agora, eu quero dizer para você uma coisa, que não é Cristo esse cavaleiro. Por quê? Porque esse cavaleiro surge em consequência de Cristo abrir este selo. Então, quem está abrindo o selo, quem está comandando este programa, é o Senhor Jesus. E este cavaleiro surge em consequência dele abrir o selo. Ele abre o primeiro selo e surge esse cavaleiro do cavalo branco. Ele abre o segundo selo, é ele que está abrindo. Então, se fosse Cristo, quem que abriria o segundo selo? Se isso está sendo aberto lá em cima, quem abriria o terceiro selo e o quarto selo? Não é? Então, não é Cristo. Não é também o anticristo, pelo seguinte: você sabe que o anticristo, ele vai se levantar aqui da terra, não vai vir do céu, ele vai se levantar aqui da terra. Então, não é o anticristo. Então, se não é Cristo, e se não é o anticristo, então quem são esses cavaleiros? Quem são esses personagens que estão vindo aqui num programa e o resultado da ação deles é visível aqui no planeta Terra? O mundo está entrando num julgamento e os protagonistas principais estão vindo lá de cima. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que possamos refrescar um pouquinho a memória e colocar as peças no seu devido lugar. Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 2. Capítulo 6 e o versículo 2, que nos declara o seguinte: diz a Bíblia Sagrada: não sabeis vós que os santos, eles hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas desta vida? Os santos? Quem é santo? É eu e você, somos nós. E declara aqui a Bíblia que os santos vão julgar o mundo. Mas aqui está a questão: quando é que os santos vão julgar o mundo? Quando é que vai estar esta época desse julgamento? Algumas pessoas declaram que no milênio, quando estaremos reinando aqui na terra com Cristo, ou depois do milênio, lá no tribunal do trono branco. Eu quero dizer que não é nenhuma dessas fases aí, porque o milênio não vai ter julgamento aqui na terra. O milênio, como diz a Bíblia Sagrada, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O milênio é o reinado de Cristo e a sua igreja aqui na terra. Numa época de julgamento, aqui não vai ter guerra. Diz a Bíblia que ninguém vai mais aprender a arte da guerra. Não se vai mais gastar dinheiro com segurança nacional, porque é Cristo que estará reinando aqui na terra com a sua igreja. Então, na época de julgamento, depois do milênio no trono branco, também não é igreja, porque o trono branco é quando a humanidade, ela vai ressuscitar e vai ser julgada por Deus, não é pela igreja. Então a igreja, ela está isenta desse quadro aí. Então quando é que vai se cumprir esse período em que o apóstolo São Paulo está falando aqui: não sabeis vós que os santos, eles vão julgar o mundo? Irmãos queridos, eu quero que vocês entendam, Paulo nos trouxe a revelação numa ocasião em que a igreja em Corinto estava num conflito tremendo. Os crentes não eram ainda bem convertidos, vivendo no corredor comercial como era a cidade de Corinto. Muitas pessoas devassas aceitaram Jesus e não houve aquela conversão de imediato, e havia problema na igreja, havia dificuldades, crentes brigando contra outro. E quando um crente, ele tinha um problema contra o outro, atravessava a rua, ia na delegacia, dava parte, e aquele delegado ímpio vinha julgar
as causas dos cristãos, está entendendo? E Paulo dá um puxão de orelha nesse momento, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Não sabeis vós que os santos, eles vão julgar o mundo? Isto quer dizer que vai chegar o dia em que os magistrados da terra, os governantes deste mundo, os monarcas dos países que têm monarquia, enfim, juízes e prefeitos e governadores e o povo, vai chegar o dia em que a igreja vai julgar este mundo. E diz Paulo, não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ou seja, vocês não podem julgar essas coisas pequenas que acontecem no nosso meio, quando vocês vão ter uma posição extraordinária na glória de julgar o mundo. Então nós precisamos entender justamente isso. Agora, quando é que isso vai acontecer? É justamente aqui, neste período. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, como você está observando aqui nesse nosso gráfico, a igreja que estava aqui na terra, no segundo quadro do nosso gráfico, ela sobe e se organiza lá em cima. E quando a igreja sobe e se organiza, você pode observar que Cristo está no centro. Ele é o justo juiz. Ali está a liderança, a igreja, ou seja, os líderes, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, estão ali. Homens que estão numa atividade incrível aqui no mundo e vão continuar depois dele. E nós podemos observar também, nesse momento, a igreja, ela é dividida em 4 partes. Um grupo simboliza justamente os cavaleiros do cavalo branco. O outro grupo, o vermelho. O outro, o preto. E o outro grupo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Então você pode observar que a igreja, ela já está acostumada a se dividir aqui na terra para efeito de trabalho. Existe grupo de louvor, o grupo de assistência social, existe o ciclo de oração. A igreja já está acostumada a se dividir para efeito de atividades ou de trabalhos. Está entendendo? Então, a igreja, depois que ela sobe, então vai começar o julgamento desse planeta. Cristo está no centro e a igreja lhe assessorando. Conforme ele abre o selo, o cavaleiro surge, e diz a Bíblia que ele vem vencendo e para vencer. E você pode observar aqui que o primeiro cavaleiro que surge aqui nesta hora é justamente o cavaleiro do cavalo branco. Por quê? Que é o cavaleiro do cavalo branco que surge aqui em primeiro lugar. Por que nós temos aqui em primeiro lugar o cavaleiro do cavalo branco? Isto aqui se prende a uma resposta que Deus está dando a um dos seus servos do passado, chamado Abacuque. Abacuque, ele estava vivendo numa época de devassidão, de pecado em Israel, e Deus usou uma nação estrangeira para castigar o seu povo. E Abacuque não aceitou aquilo, dizendo: Deus, por que o Senhor usa um povo mais pecador para castigar o teu povo que é menos pecador? Eu não estou entendendo isto, mas eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia e vou ver o que é que o Senhor vai fazer. E Abacuque colocou-se na torre da vigia, e naquele exato momento, Deus deu para Abacuque o telescópio do futuro e pôde ver a restauração futura da nação de Israel. Esse povo que estará tendo todas as suas promessas cumpridas justamente naquela ocasião. E quando Abacuque tem esta visão do futuro, do seu povo restaurado na sua nação, no seu país, vivendo uma vida realmente de paz e sendo praticamente o principal protagonista desta ocasião do milênio, ele disse: Senhor, eu vi as tuas obras e fico alarmado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor vive a sua obra no decorrer dos dias. Porém, eu te peço que na tua ira o Senhor se lembre da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pois a ira que vai se abater sobre este mundo é justamente este grande e terrível dia que se aproxima, esse período da grande tribulação. Mas nos mostra aqui a Bíblia Sagrada que antes
que esse julgamento se abata sobre este mundo de uma maneira tremenda e terrível, vem esse cavaleiro do cavalo branco, que é uma parte da igreja representada por este cavaleiro. E o que é, ou qual é a missão da igreja aqui neste período? O que é que a igreja vem fazer aqui e como é que vai ser o seu procedimento? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que você possa ter uma noção do que é que a igreja, representada por essa primeira parte da misericórdia, do cavaleiro do cavalo branco, ela vem fazer aqui na face da terra. No capítulo 14 do Apocalipse, nos diz aqui a Bíblia Sagrada, preste bem atenção, capítulo 14 e os versículos 6 em diante, nos diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Você está observando aqui a missão? No versículo de número 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Você sabe que a palavra anjo, no original grego, quer dizer angelos. E o que é angelos? Quer dizer mensageiro. Que tanto pode ser um mensageiro da milícia celestial, como pode ser um mensageiro humano. Eu sou, por exemplo, um ângelo. Eu sou um mensageiro do Senhor. Os obreiros são ângelos, são mensageiros. Agora, como é que eu posso distinguir quando a Bíblia está falando de um ângelo das milícias celestiais e quando está tratando de um ângelo, ou seja, um ser humano, um obreiro, um ministro do evangelho? Justamente pelo seu contexto. Você sabe perfeitamente que anjo não prega evangelho. E se anjo não prega evangelho, então esses mensageiros aqui, do capítulo 14, versículo 6, não se trata de anjo da milícia celestial, e sim de uma parte da igreja que foi arrebatada, que agora são sacerdotes de Deus e de Cristo, que estão vindo na nuvem do céu. A pregação do evangelho não vai ser mais feita na forma convencional como nós temos hoje aqui na terra, de ir para a rádio, para a televisão, para as praças, para atravessar os continentes. Não, a pregação do evangelho aqui vai ser feita agora de uma maneira sobrenatural, vai ser feita de lá de cima aqui para a terra. Você está entendendo como nós encontramos aqui a Bíblia Sagrada? Agora, irmãos queridos, eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor Jesus Cristo disse que este evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Tem muitas pessoas que dizem: pastor Jorge, Jesus não pode vir agora. Por quê? Porque o mundo não foi evangelizado ainda. O evangelho não chegou a todas as populações da terra. Existem muitos países e continentes no mundo que até hoje não ouviram a pregação do evangelho. Então Jesus não pode vir agora. Eu tenho uma informação para lhe dar. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo, ele virá, independente de qualquer assunto que você possa estabelecer. Não tem nada atrelado à volta de Jesus e ao arrebatamento da sua igreja. Verifique o texto direitinho. Jesus disse lá em Mateus que este evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, línguas, tribos e nações, e então virá o fim. Fim é uma coisa e arrebatamento é outra. Para que haja o fim, é preciso que primeiro haja o arrebatamento, e o arrebatamento da igreja pode se dar a qualquer momento, pode se dar a qualquer instante. Pode estar agora, antes que terminemos este estudo, Jesus pode voltar. Não tem nada que esteja atrelado à sua volta. Isso eu estaria marcando dia e hora para a volta de Jesus. E você sabe que quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Ele manda você vigiar,
vigiar e orar. Mantenha-se em pé, firme na presença do Senhor, porque não tem nada atrelado, não existe um bilhetinho, olha, eu estou indo, olha, eu estou chegando. Não, a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão, e um ladrão, quando vem, ele não está aqui para avisar, olha, eu vou assaltar a tua casa hoje eu vou buscar aquela... Não, Jesus virá desta forma, sem aviso prévio, ele virá no momento, e no abrir e fechar de olhos, nós estaremos com ele para sempre. Portanto, irmãos queridos, não vamos confundir virar o fim com o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer hoje e o fim pode acontecer depois. Você está entendendo? Agora, diz a Bíblia Sagrada que este evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, línguas e nações, e então virá o fim. Agora, eu quero que você observe um quadro impressionante. Quando é que o evangelho vai ser pregado em todas as nações? Você sabe perfeitamente que na década de 70, a população da Terra variava entre os 4 bilhões de habitantes. 4 bilhões de habitantes na Terra. E naquela altura, tinham sido evangelizados, sabe quantos? 2 bilhões. Faltavam quantos? 2 bilhões. Na década de 80 para 90, sabe qual era a população da Terra? 5 bilhões de habitantes neste planeta. E sabe quantos tinham sido alcançados pelo Evangelho? 2 bilhões e meio. Olha bem, um acréscimo de 500. Mas a explosão demográfica, ela está maior do que a evangelização do mundo. Faltam, naquela ocasião, 2 bilhões e meio para ser evangelizado. E você se lembra... No princípio do ano passado, o ano de 2000, quando Kofi Annan, ele pegou aquela criança no colo e disse, este aqui é o habitante de número 6 bilhões do planeta Terra. E você sabe até aquela altura quantas pessoas tinham sido alcançadas pelo Evangelho? 3 bilhões. Sabe quantos faltava evangelizar? 3 bilhões. Então quer dizer que a explosão demográfica está se acompanhando praticamente ao que está havendo de evangelização no mundo. Não está havendo progresso na evangelização, apesar de toda a tecnologia que nós possuímos. E quais são os países que já foram evangelizados? Países cristãos. Porque os países que não ouviram o evangelho ainda pertencem ao bloco da janela 1040. É o bloco muçulmano, hindu e budistas e outras seitas que existem na face da terra. E esse bloco é fechado para o evangelho, não permitem. Você se lembra, há poucos tempos atrás, quando na Indonésia estavam queimando igrejas protestantes, matando pastores? Não se aceita em alguns países do mundo a evangelização, a pregação do evangelho. E principalmente nos países islâmicos, onde eles têm a sua religião e não permitem a intromissão de qualquer outro bloco, de qualquer outro tipo de religião ali. Então, quando é que o mundo vai ser evangelizado na atual conjuntura? Nesta forma, sabe quando? Nunca. Mas eu tenho uma notícia para você. Aqui no capítulo 14, a evangelização do mundo vai ser feita de uma maneira sobrenatural. A igreja, representada pelo cavaleiro do cavalo branco, não virá mais às praças, não virá mais às rádios, televisão, aos noticiários, não. Ela vem, diz aqui, num corpo glorificado. Olha o que diz aqui o versículo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, 14:6. Voando pelo meio do céu. A evangelização, ela vai ser feita ali de cima. A igreja pregando o evangelho ali de cima não vai ter mais restrições. Não precisa passaporte, porque não tem barreiras e fronteiras entre nações. Não vai haver problema idiomático. Por quê? Num corpo glorificado que nós vamos ter, não tem mais esse problema de língua. Isso acontece aqui na terra por causa do pecado. Mas quando isso for banido, a igreja, ela pode pregar em qualquer idioma que ela queira, em qualquer lugar que ela esteja. Eu me recordo que alguns tempos atrás, eu estava na cidade do Cairo, no Egito, e ali num restaurante muito bonito que tem perto das pirâmides,
Estávamos ali vendo aquele grupo de garçons servindo a gente, e aquela vontade de pregar o evangelho para eles, mas eu não podia, porque eu não sei falar o árabe. Mas de repente um deles virou-se para mim, cutucou e me perguntou, de onde era o nosso grupo? Aí eu fui e disse, do Brasil. Ele disse, Brasil, Romário, Bebeto, Pelé. Irmãos queridos, eles conhecem todos os jogadores brasileiros, só não conhecem a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos dificuldades hoje de pregar o evangelho aos povos da terra, mas num corpo glorificado, pregando nas alturas, quer queiram ou quer não queiram, eles vão ouvir a pregação do evangelho. E diz aqui a Bíblia, tendo nas mãos o evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra, e a cada tribo, língua, povo e nação. Tribos da Amazônia, que nunca foi acessível ao homem civilizado, vão ter que ouvir, porque a evangelização vai ser feita ali de cima. Povos primitivos que estão hoje em lugares que ninguém nunca chegou até lá, vão ouvir o evangelho, porque ele vai ser pregado ali de cima, nesta ocasião. Portanto, num corpo glorificado, em uma fração de segundos, o mundo inteiro vai ouvir a pregação do evangelho. Mas tem uma outra missão desse cavaleiro, do cavalo branco, que você encontra aqui justamente no versículo 9. Veja o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por que essa mensagem que está vindo lá de cima? Você se lembra que uma grande parte da igreja ficou aqui na terra? Você se recorda que Billy Graham declarou em certa ocasião que 80% da igreja não vai subir no arrebatamento? Jimmy Swaggart depois declarou que 85% da igreja não vai subir no arrebatamento? Me lembra que foi que Jesus falou também na parábola das 10 virgens, que 5 entram e 5 ficam, em termos percentuais 50%. Isso significa que tem uma massa incrível de crentes dentro da igreja que estão brincando de ser crente. Nunca nasceram de novo, nunca se converteram, nunca tiveram encontro real com o Senhor. Essas pessoas ainda vivem no pecado, e no dia do arrebatamento, esta grande multidão vai ficar aqui na terra. E o que é triste ainda, é porque logo depois da ascensão do anticristo, quando ele estabeleceu o número 666, o mundo vai estar de braços dados com ele. O mundo recebeu um número na sua testa, ou na palma da sua mão, e estão aí comprando e vendendo sem nenhum problema. Os judeus, foi eles que deram as boas-vindas ao anticristo aqui na terra, foi eles que receberam ele como Messias, que estão aguardando até o dia de hoje. Então os judeus não estarão sofrendo aqui nesta ocasião. E quem é que vai ficar sofrendo aqui nessa época? Justamente os rabiscos, aqueles que ficaram aqui na terra, aqueles que estão aqui neste mundo. E o que vai acontecer com eles? São eles que o anticristo vai persegui-los em primeira mão. Por quê? Não querem aderir ao seu plano de governo, não querem aceitar o número que é o controle total, e essas pessoas não vão poder comprar, não vão poder vender, vão ser torturadas e vão ser mortas. E muitos deles, não aguentando a tormenta que virá, vão estender a mão, ou vão entregar a testa para ser marcada. Mas nesta hora, quando o anticristo estiver para marcá-los, surge a igreja ali do espaço, proclamando alto e bom som aos 4 cantos da terra, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Ai daquele que aceitar o número da besta. Diz aqui o trecho bíblico: e seguiu-se esse o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cola de Deus, preparado sem mistura.
Então, muitos que estão entregando a sua mão, quando ouvem esta mensagem ali de cima, eles vão recolher a sua mão e vão preferir morrer, mas não vão se entregar à pessoa do anticristo, porque sabe que se forem marcados com o número da besta, estarão perdidos para sempre, vão acabar, vão morrer aqui no período da grande tribulação, e ainda vão para o inferno. Isso é que você precisa compreender dentro desses cavaleiros. Por quê? Porque logo depois desta ação, desse cavaleiro do cavalo branco, desse ato de misericórdia, preparando o planeta Terra, porque logo em seguida, vinha o cavaleiro do cavalo vermelho, depois o cavaleiro do cavalo preto, e depois o cavaleiro do cavalo amarelo, que agora é juízo que vem sobre este mundo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, não sabeis vós que os santos que subiram, eles vão voltar aqui para julgar o mundo. Este julgamento vem na figura do cavaleiro, do cavalo vermelho, do preto e do amarelo, que são outras 3 partes da igreja, julgando este mundo impenitente. Hoje, a igreja, ela prega que Jesus Cristo é o advogado. Ela prega que você precisa se arrepender porque estamos na dispensação da graça. Mas o período do juízo que vai se abater sobre este mundo, ele está se aproximando. E precisamos ter um cuidado muito grande, porque esses 4 cavaleiros, como eu já falei, representam a igreja em 4 ações que virão aqui. Não sabeis vós que os santos, eles hão de julgar o mundo? Então, quando você vê aqueles problemas, aquelas dificuldades que vão acontecer aqui no planeta Terra, nesse período, nada mais é do que a igreja julgando este planeta. Agora, vamos para o 5º selo, abertura desse 5º selo que está no capítulo 6 e o versículo de número 9. Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. O que quer dizer isso aqui? Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho que deram. Quem são esses? Justamente os rabiscos, os crentes que ficaram aqui na grande tribulação, que foram torturados e mortos pelo anticristo. A alma deles está debaixo do altar. À medida que vão morrendo, vão sendo decapitados, torturados e mortos, vão se colocando debaixo do altar. E nós encontramos aqui nesse 5º selo, justamente eles clamando: até quando, soberano Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a face da terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Vestidura branca já é aqui o selo da garantia de que eles estão seguros, que não tem mais problemas, que eles também vão fazer parte da eternidade com Cristo, até que se completarem o número dos seus conservos. E quando se completar este número, que Deus sabe quando é que se completa este número, este grupo também ressuscita e chega lá em cima. Eles chegam também lá em cima. Então você pode observar que aqui, nesse momento, vai se completar a 3ª etapa do arrebatamento. Primícia Cristo, colheita geral à igreja e os rabiscos em 3º lugar. Então aqui praticamente nós vamos falar mais adiante sobre este assunto, e então aqui praticamente terminamos esta ação da igreja no julgamento do planeta Terra. Primeiro o cabelo do cavalo branco, a evangelização do mundo. Depois o vermelho, o preto e o amarelo, justamente no julgamento desse planeta. Porque cada ação desses cavaleiros, aqui a Terra, ela sofre o tormento desse julgamento. Está entendendo? E o 5º selo você viu debaixo do altar. Isso aqui mais ou menos lá por altura dos 3 anos da grande tribulação. Agora,
verifique que até aqui você teve a ação desses cavaleiros julgando o planeta Terra ou julgando este mundo. Mas vamos entrar agora numa fase em que a própria natureza, que está afetada no seu todo pelo pecado, esta própria natureza, ela também vai entrar em ação no julgamento de um mundo impenitente, de um mundo pecaminoso. Aquilo que não pode ser resgatado pelo sangue, vai ser resgatado pelo fogo, pelas tormentas, pelos problemas que vão acontecer na face da terra. Então eu convido você para estar comigo nesse momento no capítulo 6, onde vamos verificar estes acontecimentos que teremos aqui. Abre a sua Bíblia, o capítulo 6 e o versículo 12. Olha o que diz aqui: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos e poderosos, escravos e livres, esconderam das cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você está observando o que diz aqui a Escritura Sagrada? Capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, o penúltimo selo, e sobreveio grande terremoto. A palavra terremoto se prende ao abalo na terra, acomodação, as camadas tectônicas, camadas que estão vazias, que são preenchidas. Quando há um terremoto, a terra se abala. Quando os continentes se chocam, você pode ver nas cordilheiras, existem alguns países que estão bem na rota dos terremotos. E justamente o que acontece num terremoto é quando abala o planeta Terra. Alguma coisa mexe com o planeta. Mas aqui não se trata de um terremoto comum. Aqui se trata de um abalo sísmico. Você sabe que toda a criação divina, ela foi afetada pelo pecado. E o pecado tem que ser banido não apenas aqui da terra, mas de todo o universo, visível e invisível. Tudo isto, o pecado tem que ser banido do universo. E você pode observar que aqui não é um terremoto, é sim um abalo sísmico. Por que eu digo abalo sísmico? Porque o sol é atingido, se tornou como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Chuva de meteoros, granizo para tudo quanto é lado, os planetas em revolta e por cima, todo o sistema. Observe nesse momento aqui o que o apóstolo São Pedro fala sobre este assunto na sua primeira epístola. Abra a Bíblia Sagrada, na epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, e o versículo de número 10, você que está acompanhando conosco, veja o que diz aqui: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Nós não estamos tratando aqui do dia do Senhor? Estamos tratando aqui deste dia? Pois bem, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, não é a terra somente, passarão com estrepitoso estrondo. Isto aqui é abalo sísmico.
e os elementos se lhes foram abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui são cataclismos que vão acontecer no globo, no universo inteiro, e a terra vai ser atingida também nesta ocasião. Isto é a revolta contra o pecado, é a revolta contra os poderes satânicos, é a revolta para banir do universo, isto que se chama pecado, que tirou todo o brilho daquilo que Deus criou. Porque você sabe que tudo que Deus criou, nada permanece como era. O pecado deformou o homem, deformou a criação, deformou o universo, deformou tudo. E o pecado, ele tem que ser banido do universo, ele tem que ser retirado aqui da terra. E o que nós encontramos aqui nesse capítulo, deste sexto selo, é justamente o próprio universo. Agora, preste atenção, versículos 13: as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se com um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Você pode imaginar o que significa isto? Você sabe que os montes, existem montes que não se abalam, que não se movem. Existem ilhas que estão tão firmadas no meio do mar, do oceano, mas aqui diz a Bíblia Sagrada que os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Ou seja, o que vai acontecer com esse planeta? O que é que vai acontecer com o planeta Terra? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, leia comigo, no capítulo 24, e veja o que foi que este profeta escreveu aqui para mim e para você. Preste atenção. A partir do versículo 18, do capítulo 24 do profeta Isaías: terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se cair da cova, o laço o prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra de todos será quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra, ela cambaleará como um bêbado. Você está observando isto? A terra cambaleará como um bêbado e balançará como uma rede de dormir. Você já viu uma rede dormir quando está balançando? Você já viu um bêbado quando está bem embriagado? Você sabe que a embriaguez, ela tira a estabilidade de uma pessoa, que não permite que ela ande direito. Diz aqui a Bíblia Sagrada, que a terra, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai balançar como uma rede de dormir. Este planeta que nós estamos vivendo, virão dias terríveis como o que nós estamos observando aqui. Agora, você está observando estes acontecimentos que estão existindo aqui no centro das Américas? Você já observou o tsunami que varreu grande parte das ilhas e da Indonésia, chegando até a Índia ou o Paquistão? Você está observando essas trombas d'água que estão devastando cidades inteiras, matando e eliminando milhares de seres humanos que estão nas suas casas, que estão nos seus ambientes, ondas gigantescas, e os homens começam a explicar que as camadas tectônicas, elas quando se chocam, elas provocam estas ondas imensas e grandiosas. Mas o que é que está fazendo com que essas camadas se movam dos seus lugares e comecem a mexer e sair dali, daquela esfera? Por que está vindo esta grande seca na Amazônia e esta enchente terrível em outra parte do continente, dos continentes da Terra? Por quê? Por que enquanto o lugar existe uma seca horrível, em outros lugares é água que não acaba mais, levando cidades inteiras das suas enxurradas e vidas que estão se acabando ali nesta hora? Irmãos queridos,
Isso tudo que nós verificamos, inclusive na introdução da nossa filmagem, você pôde observar, quando Jesus Cristo falou ali, que haveria terremoto em vários lugares, pestes, epidemia, mortes, fome, tudo isso iria acontecer, está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6, quando Jesus disse que aquilo é apenas o princípio das dores. Você pode observar o que está acontecendo hoje. Para nós, isto aqui, para muitas pessoas, é um acontecimento das forças da natureza. Mas isto aqui se reveste uma importância fundamental quando você observa que está escrito aqui neste livro. Já foi predito aqui há mais de 2.700 anos. Por que eu digo 2.700 anos? Porque quando o profeta Isaías profetizou, foi 700 anos antes de Cristo. E Cristo depois profetiza 2.000 anos atrás, 2.700 anos, já está aqui nos anais deste livro. Acontecimentos proféticos é o que nós temos aí pela frente. Agora, por que isso está acontecendo? Irmãos, o homem foi criado bom, reto, mas ele se meteu em muitas complicações, em muitos problemas. A ciência, o homem se julgando super, querendo fazer coisas astronômicas, de repente, a obra da engenharia humana, pega um pequeno rio como o rio Iguaçu, coloca ali uma barragem com 100 metros de altura e quilômetros de largura de extensão, e eles ali criam um oceano no lugar onde não existia. Colocam na terra um peso onde não existia peso. Depois você vai para a barragem de Tucuruí, para a hidrelétrica de Tucuruí, e quando você chega ali, a mesma coisa, é feita uma grande barragem e colocada ali uma represa, que represa um rio que de repente cria um oceano no lugar onde não existia. Isto tudo vai tirando o equilíbrio da rotação e da translação da terra. Você está me entendendo? Agora, a devastação da Amazônia. Milhares e milhares de hectares de madeira, de florestas, estão sendo dizimadas, estão sendo tiradas de uma área e sendo transportadas para outra área do continente, tirando-se da Amazônia e transportando para a Europa, para a América do Norte e para outros países do mundo. Tira o peso de um lugar e coloca no outro. O balanceamento vai se acabando, mas não é apenas isso. Existe algo praticamente que a humanidade não está satisfeita, não está tranquila. Sabe o que é? 75 milhões de barris de petróleo são tirados diariamente de dentro do planeta Terra. Observe, você tem aqui o globo da Terra. 70% deste globo é água. Isso significa que você tem apenas 30% de terra. Agora, de dentro desta terra, está sendo tirado 75 milhões de barris de petróleo diariamente. Isto aqui está uma casca. Isto aqui praticamente é um invólucro. Pois você tira aqui o balanceamento da terra, colocando, digamos assim, verdadeiros açudes em áreas onde não existiam, oceanos em lugares onde não existiam, devastando a floresta amazônica de algumas áreas e transportando elas para outro. Daqui a pouco vai acontecer aquilo que acontece com o balanceamento da roda de um carro. Você já observou que aquele chumbo que é colocado no pneu de um carro, quando você faz um balanceamento, que aquele chumbinho ele cai, que perde aquele volume, quando você começa a viajar com uma velocidade de 80 km, 90, o seu carro começa a trepidar. Por quê? Porque perdeu o balanceamento.
E nós estamos, nesse exato momento, viajando nesse movimento de rotação e também no movimento de translação em volta do Sol, a uma velocidade de 106 mil quilômetros por hora. 106 mil quilômetros por hora. Calcule isso, você viajar 100 km por hora, 100 quilômetros para 106 mil quilômetros. Esta é a velocidade do nosso movimento de translação em volta do Sol. É nesta velocidade que a Terra gasta 365 dias para alcançar um giro total. Pois esta velocidade, tirado esse balanceamento, nos diz aqui o livro do Apocalipse, que a terra, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai balançar como a rei dormir, os montes e as ilhas vão simplesmente ser movidos dos seus lugares. Ora, se montes e ilhas vão ser movidos dos seus lugares, você pode imaginar o que é que vai acontecer com os prédios das nações? Edifícios que fazem parte das grandes metrópoles da terra. Você pode calcular o que significa isto? Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Agora, irmãos queridos, eu quero que você observe a própria humanidade, aqui nesse capítulo de Apocalipse, no capítulo 12, que nós estamos lendo, nos diz aqui o trecho bíblico, olha só: os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. A própria humanidade sabe que isto é julgamento que está vindo lá de cima, de lá daquele tribunal, que está vindo sobre uma humanidade que não quer saber de Deus, uma humanidade que só pensa na sua própria natureza carnal, a humanidade que não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, para ir a um campo de futebol, para assistir a uma televisão, mas não pode ir numa igreja. Amigos, você que está me ouvindo nesse momento, é tempo de despertar. A sua vida não se resume somente nisso que você vê, no feijão que você come. Você tem um espírito, e esse espírito, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta de Deus. E o que é que você tem dado para isto que é a sua verdadeira vida? Você é apenas uma casca. Isto aqui é apenas uma casa. O inquilino que está aqui dentro, vai chegar o dia em que você vai pegar a casa, que é o corpo, vai colocar num túmulo, mas o inquilino vai sair. E para onde ele vai? Só existem dois lugares: o inferno ou o céu. Qual é a sua decisão? É você quem escolhe. É você que sabe para onde vai ir. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. É o homem que não quer saber dele que vai para lá. Portanto, a própria humanidade sabe que esses grandes movimentos que vão existir no planeta Terra, que já estás vendo aí, isso que está acontecendo, tsunami, tromba d'água, esses tornados que estão acontecendo, isso é apenas um café pequeno em relação ao que vai acontecer, porque o profeta Isaías declarou que a terra, ela vai cambalear como um bêbado, ela vai perder a sua estabilidade, ela vai girar no espaço sem um equilíbrio. Isso significa dizer que se montes e ilhas vão dissolver, esse prédio que você está vendo aqui atrás, que já vem desafiando o tempo, isso vai cair feito um castelo de areia. As metrópoles do mundo vão se dissolver, grande parte da humanidade vai morrer. Numa tromba d'água dessa, com toda a prevenção, ainda morre gente. Imagine quando a terra inteira não tiver para onde correr, o que vai acontecer com os habitantes desse mundo? Muito bem, acontece que este sexto selo nos dá agora, entre o sexto e o sétimo, nós temos aqui uma trégua, nós temos aqui um espaço para mostrar duas coisas que estão acontecendo aqui no planeta Terra. Primeiro, alguém pergunta: pastor Jorge, e o que estaria acontecendo com os judeus aqui na grande tribulação? O que está acontecendo com este povo aqui nesta época? Eu quero informar para você
que o Apocalipse não é um livro que trata do povo judeu. Quem quiser conhecer a história do futuro de Israel, leia o livro de Ezequiel. E quem quiser conhecer o futuro das nações, leia Daniel. Mas quem quiser conhecer o futuro da igreja, leia o Apocalipse. Então, o Apocalipse é um livro que trata do triunfo de Cristo e a sua igreja. Portanto, não se detém. Mas, para matar nossa curiosidade, que queremos saber, e os judeus, o que está acontecendo com eles aqui na terra? O Senhor nos abre uma pequena brecha para que nós possamos ver o que está acontecendo. E também, aquele número de pessoas que ficaram aqui na terra, os rabiscos, o que foi que aconteceu com eles? Depois que completou o número, o que aconteceu com eles? Então verifique aqui nesse capítulo de número 12, no capítulo número 6, o capítulo 7, versículo 4 em diante, que nos declara o seguinte: então houve o número que foram selados, que eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, lá dos 12 mil, de Rube, de Gade, de Asser, de Naphtali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Isacar, de Zebulon, de José e de Benjamim, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. 12 vezes 12, 144 mil que foram selados com o selo de Deus nesta ocasião. Mas quem são esses? São justamente os judeus que vão ser marcados nessa fase. Existe um grupo de pessoas por aí que declaram que eles são os 144 mil. Mas quando você pergunta de que tribo você é, não, eu sou brasileiro mesmo. Não estamos tratando nenhuma tribo aqui do Brasil. Aqui a Bíblia está tratando das 12 tribos dos filhos de Israel. Então são judeus que serão selados com o selo da proteção divina. Para quê? Porque a grande tribulação vem para atormentar a humanidade, e assim como Deus guardou os judeus do Egito, das pragas que vieram, Ele também vai guardar este povo, porque os judeus não vão morrer, e nem também vão ressuscitar, eles vão continuar o plano de Deus aqui na face da terra. Portanto, o que nós precisamos entender é que eles são selados com o selo da proteção divina. Agora, você se lembra no princípio, quando eu falei para vocês que o número 12 representa o número do povo de Deus? Os 12 patriarcas representando a igreja do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Cordeiro representando a igreja do Novo Testamento. Então o número 12 aqui, do povo judeu, 12 mil vezes 12 mil dá 144 mil, significa que todos os judeus que estiverem vivos aqui naquela ocasião, eles serão selados com o selo da proteção divina. Agora veja bem, judeus, genuinamente judeus, judeus que não se misturaram com outros povos, que não se macularam com mulheres. Você sabe que hoje existem, por exemplo, na Rússia aproximadamente 6 milhões de judeus, nos Estados Unidos tem aproximadamente 5 milhões de judeus, na terra da Palestina tem aproximadamente 5 milhões de judeus. Os judeus estão em toda a face da terra. O judeu, onde chega, ele mantém a sua identidade, ele mantém a sua nacionalidade. O judeu dificilmente casa com outras pessoas, então eles mantêm ainda o DNA de Abraão. Então estes judeus, que Deus tem um plano da vida deles, vão continuar, e para que não sejam atingidos pela grande tribulação, e nem pela perseguição do anticristo, porque você sabe que os judeus receberam ele aqui, mas depois da primeira fase, o anticristo vai se levantar contra eles, e quando o anticristo se levantar contra os judeus, eles serão marcados nesta época com o selo da proteção divina. Portanto, os judeus vão permanecer vivos aqui na terra, selados com o selo da proteção divina, e nada vai lhes acontecer. Então, este selo é para os judeus que estiverem vivendo na terra, aqui naquela ocasião. Não são apenas 144 mil, isso aqui é um número simbólico de todos os judeus que estiverem vivos aqui naquela ocasião. Dentro desse parêntese também tem a questão dos rabiscos. Os crentes que ficaram, vocês viram na abertura do quinto selo, o que foi que aconteceu? Eles estão debaixo do altar, e estão ali naquele momento, pedindo até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dado uma vestimenta branca, e dito que se acomodasse até que se completare o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos como eles igualmente foram.
E quando completa o número dos crentes que morrem aqui na terra, este grupo também, olha o que acontece com eles. Versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas, eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos, veja bem, estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, que são justamente os 24 tronos da igreja, está sentada. E os 4 seres viventes, que é a liderança, anjos e a igreja, diante do trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. E o louvor, isso aqui é um cântico, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Este louvor explode na glória, quando esta parte da igreja que tinha ficado para trás, os deixados para trás, eles também ressuscitam e chegam na glória. Um dos anciãos tomou a palavra, versículo 13, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Quem é esse grupo que está chegando aqui agora? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes, os que vêm da grande tribulação. É aquele grupo de retardatários, que ficaram aqui na terra enfrentando a fúria do anticristo. Eles vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Então eles se mantiveram firmes. Quando verificaram que a mãe, que o pai subiu no arrebatamento, e eles ficaram para trás, foram deixados para trás, eles também agora se firmam e sabem que, se aceitar o número da besta, estão perdidos para sempre. Então eles preferem sofrer os horrores da grande tribulação, mas não se entregam ao anticristo. E diz aqui a Bíblia ainda: razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome. Morreram de fome, não podiam comprar, não podiam vender, não tinham número para isso. Nunca mais terão sede, morreram de sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, morreram em campo de concentrações. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará para a fonte das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Com este grupo, irmão, chegando lá em cima, quem tinha de ser arrebatado foi arrebatado. Você se lembra que a primeira ressurreição, ela está dividida em 3 partes: primícia, colheita geral 7 semanas depois, e os rabiscos. Primícia, Cristo, e os santos que ressuscitaram com ele, em Mateus 27, 54. O arrebatamento, que vai ser a colheita geral, que vai estar a qualquer momento, e os rabiscos, que são esses que ficaram para trás, que sofreram os horrores da grande tribulação, mas permaneceram fiéis, morreram, ressuscitaram e também chegam lá em cima. Pronto, agora, quem tinha de se salvar foi salvo, quem tinha de ser arrebatado foi arrebatado. Daqui para frente, nós vamos entrar na parte que a Bíblia chama de grande tribulação. A primeira fase chama-se tribulação, os primeiros 3 anos e meio, porque nesse período, ainda vemos aqui na terra a misericórdia de Deus, mas a segunda parte, você não vê mais salvação. Você vê aqui um mundo totalmente degradado, degradante, homens violentos, demoníacos, uma possessão maligna vai tomar conta da terra, e você vê os homens simplesmente blasfemarem de Deus a toda hora e a todo instante. E justamente nesse período, depois que foram abertos os selos, então começa o toque das trombetas. O toque das 7 trombetas,
que nós vamos verificar agora no capítulo de número 8, e eu quero que você preste atenção no toque dessas trombetas, porque você está lembrado que eu falei aqui no princípio, que trombetas e taças, elas são a mesma coisa. Quando você olha alguém trocando trombeta, e você está em cima, você vê uma pessoa tocando trombeta, mas quando o trombeteiro está em cima, você só vê a boca da trombeta, e a boca da trombeta é como se fosse uma taça. Então trombetas e taças são a mesma coisa. E o que nós vamos ver aqui? O toque da primeira trombeta. Estas trombetas estão sendo tocadas lá em cima, e o resultado e o reflexo delas são sentidos aqui na terra. Então vamos abrir a Bíblia no capítulo número 8, e o versículo de número 4 ou 7, que diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Esta primeira trombeta que você está vendo aqui, também a primeira taça, atinge o planeta Terra. O planeta nesse momento passa a incendiar na sua terça parte. A vegetação está pegando fogo. Você pode imaginar o que significa esta catástrofe no meio de um mundo que já está sofrendo com hecatombes para todos os lados, com destruição? Agora a terra incendiando a vegetação na sua terça parte. Você pode imaginar o calor causticante que está acontecendo aqui nesse planeta. Um dia desse, houve um pequeno calor na Índia, e você se lembra quantas pessoas morreram com aquele calor? Eu já sofri algum tipo de calor. Uma ocasião eu estava em Manaus, quando veio uma calmaria tão forte. Aquele momento de madrugada, eu fui para debaixo do chuveiro com um pijama e tudo. Era insuportável o calor. Passei um calor certa ocasião também em Foz do Iguaçu, mais de 40 e tantos graus. Você não tem nem ânimo para caminhar. Sofri um outro grande calor, uma ocasião em Teresina, no Piauí. Olha, calor é coisa horrível, nós sabemos disso. O frio você pode controlar com uma roupa, etc., mas o calor não tem como. Aí você pode imaginar, e você sabe que o fogo que está tomando conta da terça parte da terra, terça parte, veja bem, um tempo desse houve um desastre ecológico em Roraima, e outro na Flórida, de um incêndio na floresta. Visto de cima, aqui na terra, era um desastre incrível, mas visto do satélite, era uma fagulha na terra. Mas aqui é a terça parte da vegetação. E você sabe que o fogo tem como alimento básico o combustível e o oxigênio. O oxigênio é a base da vida. Você não pode passar 5 minutos sem oxigênio, que você tem morte cerebral e morre daqui a pouco. Pois bem, e o fogo se alimenta de oxigênio e o combustível. Se você tiver combustível e não tiver oxigênio, não tem fogo. Você, por exemplo, experimenta pegar uma vela de cera e coloca em cima de uma mesa acesa e coloca um copo emborcado em cima. Você conta. Se você contar até 10 é muito. Por quê? O fogo lambe o oxigênio que está dentro do copo e se apaga. Tem combustível, tem a cera, mas não tem oxigênio, não tem fogo. Então o fogo é o alimento básico, o oxigênio é o alimento básico da vida e também do fogo. Agora você imagina o fogo disputando o oxigênio com o ser humano. O calor, pessoas se derretendo. Nesta hora, não tem nada que possa solucionar. E o que vai acontecer? O que acontece na época do verão? Quando o calor toma conta da terra, as pessoas correm para o litoral. As praias ficam superlotadas. As pessoas vão para ali para se refrescar um pouco. E o que vai acontecer nesta época é que o litoral do mundo inteiro vai estar totalmente tomado por multidões que correram para ali justamente para se refrescar um pouco desse calor que está vindo sobre a terra. Mas eu quero que você observe que neste exato momento vem o toque da segunda trombeta. Olha o que diz o versículo de número 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada até ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue.
e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Observou? A terça parte dos oceanos estão podres, com cardumes inteiros que morreram, transformando-se em sangue. Como é que o litoral vai poder ter gente? As praias do mundo vão ficar totalmente contaminadas. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, uma certa ocasião, eu fui a uma praia em Belém do Pará, Praia de Salinas, num domingo de sol tão brilhante, tão lindo, e fomos, quando foi 10 da manhã, estávamos chegando naquela praia, e quando eu chegava naquela praia, observei que não tinha ninguém tomando banho. Eu disse, o que foi que aconteceu? Boicotaram a praia? Não tem ninguém? O que é isso? Mesmo assim eu fui entrar na água, mas quando eu fui entrando na água, não havia como. Havia morrido uma baleia naquelas proximidades, e aquela baleia estava se dissolvendo, e bolhas de gordura daquela baleia tomaram conta de toda a orla da praia, que não havia condição de ninguém tomar banho. Não apenas a gordura, mas a podridão que estava ali naquela água. Tivemos que voltar para casa, e não havia possibilidade de banhar naquele dia, naquela praia. Irmãos queridos, uma baleia, chegou ao ponto de acabar com o banho de banhistas, naquele domingo, de toda uma praia imensa, de quilômetros de distância. Mas aqui no Apocalipse, não é uma baleia, é a terça parte dos cardumes que estão no mar, é que vão morrer. Como é que as pessoas vão ficar nas praias? Não tem solução, não tem jeito. O jeito é voltar, mas quando volta, a terra está pegando fogo, o mar está podre. Então vão correr para onde? Para os rios de água doce, para as fontes de água doce. Mas acontece que vem um toque aqui da terceira trombeta. Olha o que diz aqui o toque da terceira trombeta, no versículo 10 do capítulo 8. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Muitos dos homens morreram aqui nesta ocasião. E agora? A terra está pegando fogo, o mar está podre, os rios estão totalmente contaminados, envenenados, que não existe possibilidade. E agora, para onde é que o homem vai correr? Para onde é que ele vai caminhar? Alguém nesse momento pode até pensar, vamos pegar um satélite, vamos lá para a Lua, vamos para uma base espacial, vamos para algum lugar aí de cima, vamos realmente desaparecer daqui do planeta por algum tempo. Mas vem o toque da quarta trombeta. E olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo de número 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. E agora? O homem fugiu, mas foi atingido lá em cima. Obadias, na sua minúscula profecia, ele diz o seguinte: se tu te remontares como a águia e colocares o teu ninho no sol, além nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Você está observando aqui? Não adianta querer fugir da presença de Deus. Não tem como o homem se esconder. Se ele vai para o litoral, porque a terra está pegando fogo, lá está podre. Se vai para os rios, está envenenado. Se vai lá para cima, vai ser atingido lá em cima. Então não tem. Irmãos, isto aqui é juízo sobre um mundo que não quer saber de Deus. O mundo que está de costas para Deus. O mundo que está no estado de guerra contra o seu Criador. E se você não quer Deus, então simplesmente o homem vai viver numa situação drástica que vai tomar conta aqui deste planeta. Mas diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 13: então vi e ouvi uma grande águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, olha o juízo, por causa das restantes vozes
dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Você pode imaginar que quadro é esse? Se o que já aconteceu foi tenebroso, você pode imaginar esses ais que vem aí pela frente ainda? Por que a Bíblia está dizendo aqui, ai dos que habitam na terra? Sabe por quê? Porque até agora, você só pode presenciar acontecimentos que estão na esfera visível, física. E o que você vai ver agora é a esfera espiritual. O que é que vai acontecer nesta ocasião na esfera espiritual? O que vai acontecer com esse planeta? Quando os demônios tomarem conta da terra, quando forças malignas se apoderarem dos homens que estão aqui, homens que não querem saber de Deus, que viraram as costas para Deus, querem viver a sua vida, a sua maneira e a sua forma, a sua delinquência, autoridades que estão assinando leis antibíblicas que estão aqui mesmo, pisando na Bíblia, proibindo a Escritura de ser lida nas faculdades e nas escolas. É mais fácil você encontrar numa escola um livro sobre bruxaria de que uma Bíblia sagrada. Os homens jogaram o manual do fabricante de lado e estão utilizando coisas genéricas que simplesmente vão insuflar a sua carnalidade. Então nós vamos entrar agora nesse momento justamente daquilo que vai acontecer na esfera espiritual. E eu quero que você acompanhe comigo nesse momento o capítulo número 9 e veja o que nos declara aqui a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Observe o que vai acontecer aqui na esfera espiritual. Capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui não está dizendo que viu uma estrela caindo do céu, viu uma estrela caída. E quem é essa estrela caída? Nada mais é do que o próprio Lúcifer que caiu. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele declara: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa estrela caída é Satanás. E diz aqui o trecho bíblico, versículo 2: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dada poder como que tem o escorpião da terra. Então, nesse momento, na esfera do período da grande tribulação, nessa segunda fase, Satanás tem autoridade de ir até o poço do abismo e abrir o poço do abismo e liberar esses demônios super ferozes que estão ali algemados, porque não pode estar em liberdade hoje, porque se tivesse já teriam estraçalhado a humanidade. E esses demônios agora são liberados, porque Satanás foi lá e abriu a chave do poço do abismo e saiu aquela fumaça, e da fumaça saíram esses demônios que vão atormentar a humanidade aqui nesta fase. Observe bem, se você é um artista, um pintor, comece a pintar o quadro de uma fotografia falada de um demônio, porque diz aqui a Bíblia Sagrada que também da fumaça serão gafanhotos. Comece pintando um gafanhoto, mas não um gafanhoto desse que você vê na lavoura, não. Comece pintando um gafanhoto do tamanho de um cavalo, e diz aqui: foi-lhe dado o poder como que tem o escorpião da terra. Tire aquela cauda do gafanhoto e coloque agora aquele esporão que tem um escorpião da terra. Comece essa metamorfose, que você vai ver o que você vai verificar aqui nesse demônio. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, quem são? Os judeus. Esses demônios são programados não para atingir a vegetação, que você sabe que o gafanhoto, ele é herbívoro, mas aqui não se trata de gafanhoto comum, são demônios que não come folha, que não come mato,
Mas eles vêm aqui com uma determinação, qual é? De ferir a humanidade que não tem o selo de Deus. Os únicos que vão ser, nesse momento, isento desses tormentos, são os judeus, porque estão sobre a proteção divina. Você se lembra dos 144 mil que foram selados? Pois eles estão aqui imunes a esses demônios que se levantam agora para atingir a humanidade. E observe aqui ainda, foi-lhes também dado que não os matasse, não é para matar, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Durante 5 meses, os homens serão atingidos por forças demoníacas, que vão lhe causar úlceras da cabeça aos pés, homens que serão verdadeiro zumbi, caminhando pelas ruas, gemendo e gritando durante 5 meses, procurando um hospital, procurando um médico, mas cadê? Você se lembra? No capítulo 6, quando a terra, ela foi sacudida, não ficou pedra sobre pedra, nesta altura, não existe na realidade hospitais, não existe médico para socorrer ninguém, porque os médicos que ficaram também estão na mesma situação, durante 5 meses, e diz aqui a Bíblia Sagrada, que eles buscarão a morte, mas a morte nesse período, irmão, tirou férias, a morte foge deles, a morte desaparece. Você já pensou? O que é um homem correr atrás da morte, para querer morrer, e a morte foge deles? Hoje, as pessoas tentam escapar da morte, é mais quem quer prolongar a sua vida, mas nesse período, o tormento vai ser tão horrível, vai ser tão grande, que os homens buscarão a morte, mas diz aqui a Bíblia, que a morte vai fugir deles, foge, úlceras, gemidos, lamentos, dores, para tudo quanto é lado, buscando a morte. O homem pega naturalmente um machado, um terçado, ou vai para o trilho de um trem, se tiver trem nessa ocasião, coloca o pescoço do trilho, o trem vem, passa por cima, decepa a cabeça, ele tem que juntar a cabeça, botar debaixo do braço e continuar andando, porque a morte vai fugir deles. Não tem morte nesta época, pela primeira vez na vida, os cemitérios não vão receber cadáveres. Então você observa que vai ser um tempo de angústia, de terror, de pavor, mas para quem? Para aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, que dão as costas para Deus, que blasfemam da Escritura Sagrada, que estão atribuindo aos homens leis imorais, leis antibíblicas. Não é para você que está servindo ao Senhor com alegria, não é para você que tem tempo para ir à igreja e ler a Bíblia Sagrada, não é para você que nasceu de novo, é para aquele mundo impenitente, porque nesta altura a igreja não vai estar aqui na terra, estaremos da glória com o Senhor. Isto aqui é de suma importância para todos nós. Então você vê aqui que o aspecto dos gafanhotos, capítulo 9, versículo 7, era semelhante a cavalo. Falei para vocês, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, o seu rosto era como o rosto de homem, diz aqui a Bíblia Sagrada. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes como como dentes de leões. Mude, faça-se metamorfose, e você tem aqui a figura de um demônio que vai sair, ou legiões que vão ser liberadas das profundezas da terra, para atormentar a humanidade. Tinham cauda como escorpião e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, 5 meses, um tempo desse eu vi um comentador dizendo que isso aqui são bombas bacteriológicas que vão eclodir numa 3ª guerra mundial. Eu digo, mas que ingenuidade, como é que uma bomba bacteriológica, ela vai saber distinguir o que é um ser humano e o que é um vegetal, porque ela vai atingir o vegetal e não vai atingir o ser humano. Qual é a bomba bacteriológica que vai saber distinguir o que é um judeu e o que é um gentil? Não tem como. Isso aqui são demônios que vêm do inferno, programados para atormentar a humanidade que não quer saber de Deus. Então diz aí, e tinham sobre eles como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abandon e em grego Apolion. Aqui está, o primeiro ai passou, ainda tem mais 2 pela frente. Irmão querido, se firma com Jesus, não queira ficar aqui, porque os horrores vão ser terríveis, angustiantes,
cair na mão desses demônios que não vão poupar a humanidade. Mas diz aqui ainda o toque da sexta trombeta. Olha o que diz aqui, versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Solta! Você sabe que o grande rio Eufrates, que faz aquela forquilha com o rio Tigre, ali está o berço da humanidade. A primeira rebelião contra Deus aconteceu no Éden, que estava ali, quando Satanás fez ali o seu palco e a sua primeira sessão de espiritismo. Foi ali naquela região que os homens se rebelaram contra Deus, vivendo numa vida devassa, e veio depois o dilúvio. Foi ali naquela região que você vai encontrar a Torre de Babel, os homens querendo desafiar a Deus. É ali naquela região que foi montada a grande Babilônia de Nabucodonosor, homem que queria desafiar a Deus, e foi levado para o campo para comer capim feito animal. Aquela região da Babilônia é onde está hoje o Iraque de Saddam Hussein. Os conflitos que estão atravessando aquele povo aí naquela época, o que é que tem por baixo daquele solo? Diz aqui a Bíblia Sagrada, que dali daquele rio Eufrates vão ser soltos ainda esses demônios que vão liderar um motim contra o planeta Terra, ao ponto de destruir a terça parte da raça humana. Terça parte da humanidade vai ser destruída justamente com esses elementos que estão ali. E você pode observar que vai ser dando Eufrates liderar esse exército que vai atormentar a humanidade. Extermínio em massa. A humanidade já está reduzida e tem agora pela frente ainda este grupo que vem para eliminar a humanidade. E diz aqui a Bíblia, e foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Calcule o que é isso. Você se lembra que recentemente eclodiu uma guerra do Iraque, e qual era a suspeita? Era que Saddam Hussein tivesse armas químicas de destruição em massa. Irmão querido, dia e hora está reservado pela frente. O que vai acontecer naquela região? Aqui está. Há uma suspeita, mas não se sabe aonde se encontra isso. Mas aqui, esses demônios vão convocar exércitos que vão eliminar a terça parte da humanidade. E diz aqui a Bíblia, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 vezes 10 milhares, eu vi o número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, uma mistura química, fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, fogo que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Você já calculou o que significa isso? É um juízo sobre o mundo, irmãos, e sem misericórdia, pois a força dos cavalos estava na boca e na sua cauda, porquanto sua cauda parecia com serpentes e tinham cabeça e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, que nem todos vão morrer, não se arrepender das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios. Não parou a demonologia que está se espalhando hoje pelo planeta Terra. Homens que adoram a Satã, homens que estão realizando culto aos demônios, homens que estão vivendo no submundo das trevas. E diz aqui a Bíblia que não vão deixar, diz aqui a Bíblia, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. A idolatria, ela continua. Idolatria é guerra contra Deus. Idolatria é um mundo que troca Deus por um pedaço de pau, por uma criatura, por qualquer coisa deste mundo. Pois aqui está, e diz a Bíblia, que dura coisa é cair na mão de um Deus vivo.
E aqui diz a Bíblia ainda, nem ainda se arrependeram, não há arrependimento mesmo no meio de grandes torturas. Não se arrepende dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. É um mundo violento, um mundo totalmente entregue, um mundo totalmente tomado, um mundo que está numa situação realmente triste e degradante e caminha cada vez mais para a violência. E nós entramos agora no capítulo 10. O capítulo 10, irmãos queridos, é como se neste momento nós estivéssemos chegando ao final da grande tribulação. Porque aqui foi aberto os selos e também o toque das trombetas, e você sabe que a grande tribulação ela termina de que forma? Com a volta de Cristo 7 anos depois. 7 anos ele veio e levou os seus para a glória. E 7 anos depois, Jesus está de volta e vem para por fim a batalha do Armagedon e começar naturalmente o milênio. Então nós observamos aqui nesse momento que a grande tribulação ela termina com o toque das trombetas e aqui Jesus está retornando justamente com a sua igreja. Agora, o que é que Jesus vem fazer aqui na terra? Você sabe que há 2.000 anos atrás ele veio, pisou aqui, foi massacrado pelos homens, mas agora é diferente. Observe o retorno de Cristo. Diz aqui o capítulo número 10, vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Quem foi que subiu envolto no nuvem? Jesus. E não foi dito aos discípulos que do modo que ele subiu ele vai descer? Então aqui está ele descendo. Agora eu quero que você preste atenção ao versículo 2, o que diz aqui a Bíblia Sagrada. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que cena é esta? Você se lembra que lá no capítulo 5, Jesus Cristo, ele pegou da mão de Deus um livro selado com 7 selos, os 7 selos foram tirados, já não tem mais o selo, o livro está aberto, e neste exato momento, Jesus desce com este livro. Que livro é este, hein? Que livro é esse? Você se lembra? O título de propriedade que o homem perdeu no Éden, que Satanás ficou com ele tem a cópia, mas Deus, ele tem o original, e é com esse original agora aberto, que Jesus Cristo, ele desce com esse livro aberto. Esse livro nada mais é do que o título de propriedade do planeta Terra. E observe o versículo 2, o que diz ainda, tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. De que é feito o nosso globo, irmãos? De que é feito o planeta que nós vivemos? É terra e água. E nesse momento Jesus Cristo volta e coloca o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E no versículo 6, preste atenção ao que ele declara nesse exato momento. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, dizendo, já não haverá demora. Em outras palavras, Jesus está dizendo, está consumada a redenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Você se lembra que no Éden, o homem perdeu 3 coisas, a vida espiritual resgatada no Calvário, a vida física resgatada no arrebatamento, e agora a propriedade nesse período da tribulação, e agora Jesus volta com o título de propriedade, e coloca o pé sobre o mar e sobre a terra, e declara para Deus dizendo, está consumada a redenção. As 3 coisas que o homem perdeu, voltaram para a mão do seu legítimo dono, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 11, versículo 15, concluindo esta parte,
você encontra aqui dizendo: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Preste atenção aqui ao verbo se tornou. Então não estava na mão dele, mas agora voltou para a mão dele. O reino do mundo, tudo aquilo que Satanás quis oferecer para Jesus no capítulo 4 de Mateus, se lembra? Quando ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse para Jesus: tudo isso aqui eu te darei, se tu prostrado me adorares. Jesus agora reconquista tudo, não como oferta satânica, mas pela sua obra redentora, ele traz tudo de volta para a mão do seu legítimo dono. Isto aqui é maravilhoso, é magnífico, é importante para todos nós, glória a Deus. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Muito bem, nós temos aqui duas coisas que João deixou para trás, que com toda certeza você quer saber. Uma é a questão do santuário, que é medido, não é? Com uma vara, e dito que é para deixar aos gentios, para que seja pisado ainda por 3 anos e meio. Diz aqui o capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meça, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O que quer dizer isso aqui? Para que dispõe-te, mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mas que santuário? Que o santuário hoje não existe. Não tem o santuário dos judeus. O templo, não. Você sabe que lá no local do templo existe ali a mesquita de Omar, que é o templo dos muçulmanos. Ali não se pode mexer naquilo. Alguém espera que um milagre aconteça, que um terremoto atinja aquilo, derrube. Mas, quando eu estive ali em cima daquele local, uma certa ocasião, entrei naquele santuário dos muçulmanos, eu observei que aquela mesquita da cúpula de ouro, que você está vendo aqui nessa fotografia, ela está numa área, e lá adiante tem uma outra mesquita que se chama Mesquita Alcazar. Essa mesquita cabe 10 mil muçulmanos de joelhos. Mas naquela cúpula de ouro da mesquita de Omar, não cabe ninguém, porque no meio tem uma rocha, que diz ele que é o Monte Moriá, que é o mesmo local que Davi comprou de Araúna ao Jebuseu. É o mesmo local onde Jacó colocou ali uma pedra e dormiu e teve uma visão daquela escada, e disse: esse lugar não é outro senão a porta do céu e a casa de Deus. Mas hoje existe uma discussão muito forte, porque entre a mesquita de Omar e a mesquita Alcazar, tem um pequeno bosque lá em cima, e lá embaixo desse bosque está o Muro das Lamentações, onde tem um pedacinho do alicerce do Muro das Lamentações. Aquele muro que você vê ali, ele foi reconstruído. Toda aquela muralha não é original, aquilo foi mandado reconstruir por Sullivan, o Magnífico, lá no século V, mais ou menos. E ali está um pedacinho do Muro das Lamentações, que está em cima daquele bosque. Então, algumas pessoas atribuem que aquele é o local do verdadeiro templo, que até hoje permanece inalterado. Mas como é que vai ser construído esse templo que nós temos aqui no capítulo 11? Você sabe que quando o anticristo assumiu o comando do mundo, o profeta Daniel, no capítulo 9, ele declara que quando o anticristo ele chegar, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Fará uma aliança com muitos por uma semana. Tá? Uma semana são 7 anos. Tá? 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação. Então, quando o anticristo assumir o comando, ele vai fazer uma aliança entre judeus, árabes e cristãos. E é o anticristo
anticristo, quem vai mandar reconstruir o templo? Ele é que vai ter autoridade para isto, porque ele está com o mundo nas suas mãos, ele que está dominando a situação, ele que fez essa aliança com os moradores da terra, e é ele que vai mandar reconstruir este templo. Esse templo não será reconstruído enquanto a igreja estiver na terra, porque enquanto a igreja estiver aqui, não tem anticristo, e o anticristo só pode se manifestar depois que a igreja estiver fora daqui. Então a igreja não vai chegar a ver a construção desse templo, mas o templo vai ser reconstruído. Mas observe nesse momento, o que é que o Senhor fala em Mateus capítulo 24, abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, e o versículo 15, que nos diz o seguinte, preste atenção: quando, pois, virdes a abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem, veja bem, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Que estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Que estiver no campo, não volte atrás a buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que aumentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui está o contexto, grande tribulação. É na grande tribulação que vai acontecer isso. Ou seja, o anticristo vai mandar reconstruir o templo. E depois que ele conseguir a simpatia do mundo inteiro, que ele se sentir endeusado, então neste momento, o anticristo, ele vai entrar no santuário e vai exigir adoração. Sabe quando é que vai se dar isso? Mais ou menos na metade da grande tribulação, porque ele vai quebrar esta aliança. Quando ele entra no santuário que exige adoração, os judeus não vão aceitar, porque os judeus não aceitam um homem ser Deus. Assim como eles não aceitam Jesus Cristo hoje, eles não vão aceitar o anticristo, um ser humano, entrar no santuário e exigir adoração como Deus. Isto para os judeus é uma abominação desoladora, mas também é um sinal. Fuja, não desça para buscar sua capa, desapareça. Ainda que estiverem grávidas, porque a mulher grávida fugir nesta hora não é fácil. Ainda que amamentarem, uma mulher com uma criança no colo fugir nesta hora é difícil. Ainda orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque segundo a lei, um judeu só pode andar 1 quilômetro no dia de sábado. Então fugir como? Mas esta entrada do anticristo, oferecendo essa abominação desoladora, é um sinal para os judeus desaparecerem. Por quê? Porque logo em seguida começa a segunda fase, que é a grande tribulação. É por isso que é dito aqui, mede o santuário, porque o santuário vai estar em pé, deixa que os gentios pisem nele, porque foi dado aos gentios que pisem por 3 anos e meio, porque depois, quando começar o milênio, Deus vai saber como fazer desse santuário, que vai ser o templo, centro de adoração a Deus, daí para frente. E o segundo ponto que nós encontramos aqui nesse capítulo 11, são 2 testemunhas que aparecem aqui na época da grande tribulação, atormentando o anticristo. Diz o capítulo de número 11 e o versículo de número 3: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. Profetas. São as 2 oliveiras, 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Aqui estão 2 testemunhas. Uma tem autoridade para fechar o céu que não chova, e outra tem autoridade para transformar a água em sangue. Se você analisar direitinho, você vai observar quem foi que orou e o céu fechou e não choveu. Foi o profeta Elias. E quem foi que no Egito fez com que a água se transformasse em sangue? Foi justamente Moisés. Então muitas pessoas dizem que é Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. Mas, quando nós observamos a Bíblia Sagrada,
nós observamos que Moisés, ele morreu. O próprio Senhor o sepultou. O livro de Judas mostra uma luta que houve entre Satanás e Miguel por causa do corpo de Moisés. Então Moisés morreu, e a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então se Moisés já morreu, então não é Moisés. Sobrou quem? Elias. Mas também tem Enoque que não morreu. Enoque foi trasladado, não foi isso? Muito bem. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e o versículo 5. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 5, diz aqui a Bíblia Sagrada, para nossa compreensão, veja bem, o versículo 5, que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ora, se Enoque foi trasladado para não ver a morte, então não é Enoque. É claro, a Bíblia está dizendo que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. É claro que carne e sangue não entra no céu, mas eu também espero não ver a morte, eu estou esperando o arrebatamento a qualquer momento. Então descartamos também Enoque, não é Enoque, porque Enoque foi trasladado para não ver a morte. E essas duas testemunhas, elas vão morrer, Então sobre quem? Elias. E com respeito a Elias, você encontra no livro do profeta Malaquias, o penúltimo versículo, que diz ali: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós não estamos tratando aqui do grande e terrível dia do Senhor? Então existe uma promessa de que Elias, que foi tirado da terra no redemoinho, que ele vai estar aqui antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, com respeito a Elias, existe uma promessa de que ele vai voltar antes desse dia. Então, quem é outra testemunha? Irmãos, uma coisa eu tenho para declarar para você: aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Qualquer nome que você possa colocar aqui, você pode conjecturar que é fulano, é beltrano, mas se a Bíblia não declara com certeza, então você não pode dizer isso com toda afirmação. Então vamos ficar por aqui com essa questão das duas testemunhas. Se a Bíblia não mostra, quem sou eu para estar mostrando algo que ela não mostra? Agora, se alguém quiser saber quem é a outra testemunha, é só ficar aqui na grande tribulação que você vai ver quem é a outra testemunha. Mas eu creio que você não vai querer ficar aqui só para ver quem vai ser as duas testemunhas. O que nos interessa é ver a Jesus, é estar com Ele para sempre. Glorificado seja o seu santo e precioso nome. E a todos os que têm essa esperança, diz a Bíblia, purifique-se a si mesmo. Que Deus nos conceda a sua graça e estaremos prosseguindo o nosso estudo na Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.